seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa terceira aula da jornada. Aqui é a Yasmine Weissheimer, arquiteta. E durante a jornada do Arquiteto 10K, você está aprendendo a alcançar os 10K de faturamento todos os meses com o seu escritório, sendo ele físico ou home office. Nessa aula eu vou aprofundar os 4 pilares e te ensinar como aplicar cada um deles no seu dia a dia. Por falar nisso, essa aqui é a nossa terceira aula, então se por acaso você caiu aqui de paraquedas e ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu recomendo que você pause esse vídeo agora e vá lá assistir. Essa aula aqui ela é super importante, mas eu preciso que você assista o primeiro, o segundo, para aí sim chegar aqui na terceira aula. É mais ou menos como você assistir um filme pela metade, você vai ficar completamente perdido. As aulas elas estão aqui nessa página, você pode só pausar e ir lá assistir elas. Na primeira aula eu te mostrei os 3 erros que você provavelmente comete e que estão te impedindo de chegar nos 10K de faturamento. O primeiro erro é você não começar imediatamente. Sim, você tem tudo para começar, você só precisa do seu celular, do computador e da sua força de vontade. O segundo erro é você realmente aprender a se tornar um arquiteto empreendedor. Não é só a falta de clientes que te fará chegar aos 10K, e sim você ter uma mentalidade empreendedora. E o terceiro erro é você colocar toda a sua energia no lugar errado. Lá na segunda aula eu mostrei os 4 pilares que são necessários para você se tornar um arquiteto 10K. O grande motivo para um arquiteto não conseguir viver do seu escritório não é a falta de experiência, e sim não aplicar esses 4 pilares que eu falei na aula 2. Esses 4 pilares eles são como uma engrenagem. É necessário dos 4 para que ela se mova. E o seu escritório não é diferente. Então basta você alinhar esses 4 pilares e bingo! Os resultados vão começar a vir. Mas Yasmine, eu tenho medo, eu tenho insegurança, como é que eu faço para abrir? Será que realmente vai funcionar para mim? Eu sei, gente, que alcançar esse faturamento todos os meses com o seu escritório, sendo físico ou home office, pode parecer muito distante. Eu também ficaria muito na dúvida se eu não fosse a prova viva de que sim, funciona. E se eu também não tivesse ajudado centenas de alunos. Dá uma olhada aí nessas minhas alunas, os resultados que elas estão atingindo. Realmente, eu pensei assim, quando eu vi o anúncio, eu tô assim, 10K, meio impossível. Ainda mais, eu tô começando agora, né? Ninguém me conhece. Quem sou eu aqui no campo? Quem sou eu aqui perdida? No meio de tantos profissionais aqui na região, na minha cidade. E eu consegui alcançar isso, eu ficava pensando assim, não consegui mesmo, né? Mas alcancei, consegui e muitas coisas boas acontecendo. Os 10K chegaram, finalmente. Chegaram quando menos esperava. Eu comecei a fazer o curso da Yasmine e foi muito bom, né? Eu tô colhendo vários frutos aí. Eu consegui dar voz ao meu Instagram profissional, né? Cada vez mais, e também aos meus trabalhos. E aí eu consegui fechar um grande projeto que veio total pelo Instagram. O cliente não me conhecia, nunca tinha nem escutado falar do meu trabalho por outra pessoa. Ela começou a me seguir e aí gostou muito de tudo que ela viu. E aí a gente fechou esse grande projeto que superou os 10K mensais, que a Yasmine tanto fala no curso. E acreditem, é verdade. É só vocês se dedicarem, darem o primeiro passo, que vocês vão conseguir. Está sendo a realização de um sonho, e eu tenho certeza aqui que muita gente também está passando por isso, e deve estar também com essa insegurança de saber, será que vale a pena fazer um curso online? E, gente, vale a pena. Vocês vão ver como as coisas vão melhorar, né? Como que tudo vai caminhar para vocês. Bom, chegou a hora então da gente aprofundar esses 4 pilares para você saber exatamente o que você tem que fazer. Começando pelo branding, como você viu na aula passada, o branding ele é o que faz você definitivamente cobrar o que você merece. É como eu sempre falo, não é o cliente que escolhe você, e sim você que escolhe o seu cliente. Para isso é importante que você defina algumas coisas. Pega aí papel e caneta. Primeiro, quem é o seu cliente ideal? Pense sobre esse cliente. Qual é a idade dele, o sexo, a escolaridade?
estado civil, os seus hobbies e por aí vai. Pense e escreva tudo isso que eu acabei de te falar. Depois você tem que pensar o que o seu cliente deseja. É segurança, conforto, exclusividade, praticidade, alguém que cuide de tudo? Pense nos valores, nos sonhos e nos desejos desse cliente. Entenda, cada cliente possui necessidades diferentes. Se eu não foco em um cliente específico, eu acabo não atraindo ninguém. Bom, depois defina qual é o seu nicho. Qual é o tipo de projeto que você deseja vender? É residencial, comercial, restaurantes, gastronômico, hospitalar? Ai, Yasmine, mas no começo eu faço de tudo. Como assim? Aí é que você se engana. Você sim pode fazer de tudo, mas você não pode mostrar tudo. Eu sempre gosto de comparar. Você não vai vender um projeto de casa em condomínios postando na sua rede social projetos de casas Minha Casa Minha Vida. O seu cliente, ele se atrai por aquilo que você mostra. Logo, se eu quero ser bem paga por uma casa em condomínio, eu tenho que mostrar um posicionamento interessante para ser vista por esse cliente que quer uma casa num condomínio. E para fechar esse ciclo do branding, é importante que você defina os seus produtos ou serviços. Para de pensar que arquiteto só faz casa e interiores. O arquiteto é muito mais do que isso. Existem diversas áreas de atuação com grandes oportunidades. Então você precisa definir o seu cliente, o seu nicho, o produto que você vai oferecer. Assim você vai começar do jeito certo. Os arquitetos que não se posicionam, eles viram arquitetos genéricos, ou seja, aqueles que fazem de tudo, mas não possuem valor, não são pagos bem por nada. Então, esse é o poder de você alinhar todos esses pontos no seu branding. Falando agora do pilar da gestão. A gestão ela é o que torna o seu escritório saudável e pronto para crescer. Só que você precisa realizar sua gestão com ferramentas. Com essas ferramentas, é possível sim você se tornar um arquiteto 10K. Sem que você tenha um único estagiário, saiba disso. Você precisa aprender a entender que o seu tempo é o seu maior ativo. São as suas horas projetando que virão o seu lucro. Logo, o segredo da gestão qual é? Você fazer as suas horas renderem muito mais do que elas rendem hoje. Eu vou te mostrar aqui agora como eu aplico a gestão no meu escritório e quais são todas as ferramentas que eu uso hoje. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do pilar da gestão. Lembra que eu te falei que você tem que ter controle de tudo, que você tem que saber a maneira certa de calcular o valor da sua hora e que você tem que ter poucos momentos no seu dia para que você tenha contato com a gestão. Não deve ser algo que você fica constantemente trabalhando, diariamente trabalhando nela. Porque, caso contrário, você não vai ter tempo para cuidar dos demais pilares do seu escritório. Essa é uma das planilhas do Arquiteto 10K e é uma das planilhas que eu utilizo no meu escritório. Eu vou te explicá-la rapidamente. Essa primeira aqui, orçamentos, é a planilha onde nós controlamos todos os orçamentos que nós enviamos. Então, nós colocamos a data, o nome do cliente, o objetivo do projeto, o valor e a última vez que eu realizei contato com esse cliente. Por que é tão relevante eu ter uma planilha de orçamentos? Porque você precisa saber quanto tempo, quantos orçamentos você enviou num determinado mês. E aí você consegue ter uma noção de quantos orçamentos você fechou. A partir do momento que eu sei que eu emiti 5 orçamentos e eu fechei apenas um, pode ser que eu esteja com problema nas minhas vendas. Então, é fundamental que você tenha uma planilha de controle de todos os orçamentos que são emitidos. Depois, nós temos uma planilha, que é a planilha dos custos do meu escritório. Essa aqui é a planilha que nós utilizamos para calcular o valor da nossa hora. Então, basicamente, ela funciona da seguinte maneira. Nessa coluna aqui, eu vou preencher todos os custos que eu tenho anual. E ela vai separar em mensal. Então, por exemplo, que eu pago aluguel e eu tenho aí R$1.000 de aluguel mensal para manter o meu escritório. Caso você trabalhe home office, vai ter diversos gastos que você não vai preencher. Mas alguns você vai preencher, como, por exemplo, água, energia.
é fundamental que você separe uns 30%, 20% das despesas da sua casa para você considerar aqui. Assim você já começa a se organizar. Condomínio, aqui eu vou só chutar alguns valores para a gente ter aí um valor de hora para você entender. Então, digamos que eu lancei aqui as minhas despesas, né? Cheguei aqui na minha despesa mensal. Digamos que o meu custo mensal é R$ 1.129, ok? Para manter o meu escritório em funcionamento. Aqui são as despesas do escritório, né? Os custos indiretos, os custos do escritório em si. Porém, eu preciso calcular o meu salário. Lembra que eu te comentei que a gente tem que calcular o valor do nosso salário? Então, aqui eu vou estipular que eu trabalho 160 horas, que seria uma média, né? Considerando que nós não trabalhamos às 8 horas, nós não produzimos às 8 horas. Imagine que você quer ter um salário de R$ 10.000. Logo, acabei de chegar no custo da minha hora, R$ 69. Aqui é uma suposição, né? Não é um valor não é um valor real, porque as minhas despesas podem ser, as suas despesas podem ser diferentes. Mas aqui nós chegamos no valor da hora. Por que é tão relevante você entender que você tem que cobrar por hora? Porque, como eu sempre falo, não tem como mensurar o nosso trabalho através de metro quadrado. Afinal de contas, o cliente compra um projeto e eu levo, digamos, 6 horas para projetar. Eu não levo tantos metros quadrados para projetar. Então, por esse motivo que eu tenho que descobrir o valor da minha hora para que eu esteja cobrando da maneira certa. Certo? Então, essa aqui é uma planilha padrão que eu já chego no valor rapidamente dos custos. Depois, a minha segunda planilha é a planilha da precificação do projeto. Muita gente me pergunta, Yasmine, quantas horas eu levo para fazer um projeto? E eu te digo, se você não tiver uma planilha com o projeto mapeado, dificilmente você vai conseguir calcular de fato a sua quantidade de horas. Então, aqui nós temos todas as... Ó, você percebe que aqui eu cheguei ao valor da minha hora, ele já traz para cá, e aí aqui eu vou começar a lançar as horas que eu imagino que eu vou gastar no projeto, e aí você consegue perceber que aqui eu tenho todos os ambientes, né? Todas as tarefas relacionadas a cada etapa de projeto. Então, estudo preliminar, eu tenho todos os ambientes. Depois, a parte da revisão, que é aquela reunião de revisão, ou aquela alteração que o cliente me solicita. Depois, eu tenho o meu projeto executivo. Então, eu devo lançar aqui a quantidade de horas que eu vou gastando em cada uma das etapas. E aí, ele vai fazendo um somatório. Ele já vai me dando aqui o custo para cada uma dessas etapas. E aqui uma média de percentual para cada etapa. Lá no final, eu ainda vou ter custos extras, né? Ah, Yasmine, mas como assim? Aqueles custos que não são custos do seu escritório para que ele exista, mas são custos que possam acontecer. Uma pasta, a plotagem, né? Um deslocamento, a gasolina. Quando eu somo a quantidade de horas mais os custos extras, eu chego no valor de projeto. Porém, eu preciso acrescentar lucro. Coloco o percentual de lucro, cheguei no valor do meu projeto. Acrescento o valor do imposto e cheguei no valor final que eu vou passar para o meu cliente. Esse é o valor que você vai enviar para o seu cliente. Depois a gente tem uma segunda planilha, que é a prova real, que eu vou verificar se de fato eu gastei a quantidade de horas certas, né? Horas gastas, custo real. E aí eu consigo fazer uma avaliação se o meu escritório realmente deu lucro. Eu tenho essa mesma planilha para a parte do arquitetônico. Aqui é interiores. Aqui é a parte da arquitetura. E aí, em seguida, eu já tenho outras demais planilhas de receitas, despesas, fluxo de caixa, investimento em marketing e gráficos.
É fundamental que eu tenha uma planilha de gestão que faça o cálculo de tudo para mim, que me dê uma rastreabilidade de tudo que está acontecendo na minha empresa e que eu não precise ficar constantemente, diariamente, controlando tudo que acontece na minha empresa. Eu tenho que ter uma planilha onde, em 5 minutos, em 15 minutos, em 30 minutos, eu lance tudo que eu preciso relacionado à administração da minha empresa e com isso eu já consiga ter os meus números, os meus resultados, a minha rastreabilidade de tudo que acontece no meu negócio. Dentro da gestão de um escritório, é fundamental que eu tenha um controle sobre tudo que acontece no meu escritório. Eu preciso entender todos os processos, passos que acontecem, para que eu consiga gerenciar os meus projetos. Esse aqui é o mapa mental que faz parte do Arquiteto 10K, onde tem uma aula, né, especificamente sobre isso, onde nós falamos sobre gestão de projetos. É basicamente todo o processo, desde o momento em que o cliente entrou em contato comigo, nesse caso aqui, é o mapa mental do projeto de interiores. A gente tem também o mapa mental do projeto residencial, que são as duas áreas que nós atuamos no momento com o A1 Arquitetura Essencial. Aqui nós temos todo o passo a passo de tudo que acontece no meu escritório. Todas as etapas, desde parte de documentação, quais são as definições que eu preciso realizar no meu projeto estudo preliminar, depois como eu conduzo uma apresentação para o meu cliente, a parte de gestão de arquivos, de que forma a gente pode guardar os arquivos. Aqui, no caso, a gente trabalha com Google Drive, porém, é necessário que exista uma padronização dos seus arquivos. A maneira como salvamos, depois, gestão de arquivos, né? Arquivos físicos, as pastas físicas que ficam no escritório. Depois eu tenho a parte do projeto executivo, onde eu tenho aqui todos os detalhamentos que são necessários serem enviados. Aqui, quando se trata do projeto residencial, quais são as etapas, de fato, necessárias para que eu tenha uma gestão eficiente de projetos. Principalmente para que eu saiba tudo o que deve acontecer no meu escritório. Eu não posso perder tempo pensando, o que será que está faltando no meu executivo? O que será que eu preciso entregar para o meu cliente? O que eu preciso acompanhar? Como eu faço para gerenciar as equipes? Tudo isso eu preciso ter mapeado. E além desse mapeamento aqui amplo, que envolve todo o processo de projeto, nós temos os manuais específicos de cada projeto, que eu quero te mostrar agora. Além, então, do mapa mental que eu acabei de te mostrar, que tem todo o processo interno de um escritório, nós temos também os manuais para a realização dos projetos. Por quê? Porque você sempre tem que pensar que nesse momento você está trabalhando sozinho. Nesse momento é você por você mesmo. Mas vai chegar um momento que você vai precisar crescer o seu escritório. E para que você cresça o seu escritório, é fundamental que você tenha padronização para tudo. Para que quando uma nova pessoa chegar no seu escritório, ou até mesmo para que você entregue sempre o mesmo padrão de qualidade dos seus projetos, se você não tiver um manual de como fazer, as chances de você esquecer ou as chances do seu colaborador esquecer são muito grandes. Então, esse aqui é o manual do projeto de interiores. Nós temos também o do projeto residencial. No manual, nós temos primeiro o fluxograma dos projetos, né? Então, tudo que tem que acontecer no meu projeto de interiores. Organização de pastas, padronização dos arquivos, né? A maneira como deve ser salvo no nosso Drive. Como realizar o levantamento técnico. É fundamental que você sempre realize o levantamento da mesma maneira. Para isso, existe uma série de informações que você precisa medir, conferir, aferir. Temos também a questão de como realiza, né, esse levantamento. Então, quais fotos você deve tirar? De que forma tirar essas fotos? Planta de layout. Então, aqui a gente já começou no projeto. Como deve ser a planta de layout? Modelos.
Como é que devemos apresentar? Ó, exemplo de planta de layout, projeto final. Agora a gente entra nos detalhamentos dos projetos executivos de interiores. Aqui nós temos todas as plantas que serão entregues para o cliente, com as suas devidas informações, com os seus modelos de como elas devem ser, de que maneira elas devem ser feitas, quais são as informações que não podem faltar, com o que você deve se preocupar. E aí nós temos mapeado o modelo de tudo, a nossa prancha padrão, os nossos modelos de pranchas, né? Então, a planta de paginação, como ela deve ser, todas as informações que precisam estar presentes nessas plantas. Depois nós temos a parte, né, das informações técnicas que precisam estar nessa planta. Então, tá tudo especificado, explicadinho para que você não se esqueça ou para quem você for contratar também não se esqueça. E aí, a partir disso, temos todas as plantas mapeadas. Essa é a melhor maneira de você nunca esquecer nada, do seu colaborador nunca esquecer. Essa aqui é a planta de iluminação. Então, a gente tem um padrão. Quando o cliente contrata o interiores, ele sempre vai receber, por exemplo, na tabela de iluminação, esse formato aqui. Isso aqui é algo que nós testamos, validamos e que hoje funciona muito bem para nós. Então, nós reproduzimos em todos os projetos. Dessa forma, você mantém um padrão de qualidade do seu trabalho. E quando você começar a ter bastante demanda de projetos, vai ser rápido para você contratar alguém para te ajudar. Pois a pessoa vai receber esse manual e rapidamente ela já vai saber como você trabalha, quais são as informações que são importantes para você, como ela deve realizar a graficação dos projetos. Tudo isso a gente define. Mobiliário, quais são as informações necessárias. Tudo isso aqui são informações técnicas de desenho, onde nós vamos especificando e aí a pessoa vai trabalhando dessa forma ou, né, você também já vai saber como realizar. Esses manuais, eles estão no Arquiteto 10K, nós entregamos para os alunos justamente para que os alunos tenham aí um facilitador e saibam sair executando projetos da maneira correta e entregar as informações corretas, né? Muitos arquitetos me perguntam, Yasmine, mas o que eu tenho que entregar para o meu cliente? Quais são as informações que não podem faltar no projeto? Aqui no manual tem todas as informações necessárias em cada um dos projetos. E ao final do nosso manual, nós temos um checklist que é para você poder conferir se você desenhou tudo, se não faltou nenhuma informação, né? Se está tudo certinho, então ainda serve como um checklist de revisão. Então, além de você ter planilhas de gestão, documentos para criar o seu cliente padrão, temos diversos documentos sobre marketing que eu não vou conseguir te mostrar aqui. E temos também toda a questão da gestão dos projetos. Tudo que eu te mostrei aqui é um pouquinho de todas as ferramentas que nós utilizamos. Mas, claro, tem muito mais. Bora falar então do pilar do marketing. O pilar do marketing, ele permite que tenhamos clientes todos os meses, sem precisar fazer muito esforço. E ele possui, sim, alguns passos. Esses passos são atrair, gerar valor e vender. Eu preciso, inicialmente, atrair o meu cliente. Você já deve imaginar que a melhor maneira de atrair o cliente é fazendo postagem nas suas redes sociais. A questão é, como fazer essas postagens? Porque se você ficar postando sem estratégia, você não irá transformar seguidores em clientes. Será apenas curiosos ocupando o seu tempo. Você precisa entender que os seres humanos, eles compram por dois motivos. Ou porque eles têm uma aspiração, ou porque eles desejam resolver um problema, uma dor. Nós sonhamos muito com algo ou nós temos uma experiência muito negativa e a gente não quer repetir elas. São essas duas emoções que farão o cliente comprar ou não de você. Como, por exemplo, o cliente que sonha em ter uma casa num condomínio. O que de fato ele deseja?
O que está por trás dessa casa num condomínio? Tem uma emoção aí. Será que é viver em família? Ou talvez ter segurança? Talvez ter status? Tudo isso está girando em torno da aspiração dele. A casa, sim, ela é um desejo, que é o que ele te fala, mas envolve muito mais outros fatores além da casa. Do mesmo modo, se você conversar com as dores do cliente. Vamos lá, ele deseja a casa, mas o que muitas vezes faz ele ter medo de te contratar? É a obra, que pode demorar, é ele ter custos que não estavam previstos, é ele não ter segurança se a metragem da casa está correta. Assim como a aspiração e o medo são os únicos dois caminhos capazes de chamar a atenção de verdade do seu cliente. Com a aspiração e o medo, você vai de fato conseguir chamar a atenção desse cliente. Porém, você viu que apenas atrair não é suficiente. Porque você acha que a grande maioria dos arquitetos postam imagens de projetos, atraem um monte de seguidores, mas ninguém vira cliente. Justamente porque eles param na atração. Eles não passam para o próximo passo, que é gerar valor. Então, esse é o motivo pelo qual apenas postar um projeto não te traz resultados. Comece a mostrar esse projeto, por exemplo, a sua maneira de projetar, para que ele se sinta seguro. Lembra da emoção, da aspiração e do medo? Quando eu mostro o meu projeto, quando eu falo sobre arquitetura, eu falo com essas duas emoções. Um outro exemplo, mostrar o seu cuidado em conhecer o cliente. Isso fará, por exemplo, com que ele tenha certeza de que você vai se preocupar em entender ele. Logo, aquele desejo de ter uma casa perfeita vai ser atingido, porque ele vai ter segurança que ele pode confiar em você para fazer aquela casa dos sonhos. Mostrar, por exemplo, a sua maneira de projetar, para que ele se sinta seguro quanto a fazer ou não um projeto. Um outro exemplo, mostrar o seu cuidado, né? O quanto você se preocupa na hora de fazer aquele projeto. Isso fará com que ele tenha certeza que você é a melhor pessoa para cuidar dele, para estar ali disponível para fazer a casa dos sonhos dele. É gerando valor que você se aproxima das pessoas. Bom, então você já entendeu que você tem que sim atrair, mas você precisa gerar valor também para a gente chegar em vender no seu marketing. Né? Então eu atraio, gero valor e aí sim eu começo a vender para o meu cliente. Dessa forma, você vai ter constantemente clientes correndo atrás de você. Inclusive, esse é o principal motivo pelo qual você não precisa ter portfólio para começar. Gere valor acima de qualquer coisa. Esse é o caminho. Falando em venda, eu entro no último pilar, que é o pilar da venda. Nesse pilar, você precisa saber que vender é uma habilidade a ser desenvolvida. Nós, arquitetos, não aprendemos vendas em lugar nenhum. Lembra que eu te falei há pouco que as pessoas compram porque elas aspiram algo ou porque elas sentem medo de algo? Vender é você usar essas aspirações e esses medos como argumentos de vendas. Não adianta você falar, eu vou realizar um projeto maravilhoso para você. O cliente com certeza vai gostar de ouvir isso, mas não é isso que vai fazer ele comprar de você. Você precisa ir direto ao ponto. Ele precisa sair dessa reunião enxergando você como a solução da vida dele. E como você faz isso? Mostrando para ele, por exemplo, os problemas que ele terá na obra e no projeto, caso ele não tenha um trabalho como o seu. Nesse momento, você faz um link do problema com o serviço que você possui. Muitos clientes reclamam, por exemplo, das surpresas na obra, como, por exemplo, faltar revestimentos, né? E aquele custo previsto extrapolar. Como você poderia apresentar sua proposta sanando essa dor? Você pode, por exemplo, falar para ele durante a apresentação do seu modelo de projeto executivo que você tem um método para calcular os revestimentos. E isso faz com que o cliente não tenha surpresas. Dessa forma, você vai assassinando todas as dúvidas que o cliente tem e vai provando para ele que a melhor opção é você. Tudo isso que eu te mostrei nessa aula é só uma amostra de tudo que possui no meu treinamento Arquiteto 10K. Eu sei que realmente há muitas ações, muitos processos, muitas mudanças que você precisa realizar, não é mesmo? Eu sei que você olha para tudo isso e pensa,
Meu Deus, por onde eu vou começar? Como eu vou fazer tudo isso sozinho? Mas eu sei também que eu já estive no seu lugar, apenas sonhando em ter o meu escritório. E por esse motivo que eu mapeei tudo e testei no meu escritório. Eu transformei em um método, um passo a passo para você não desistir no caminho, para você não perder tempo e também não pular nenhuma etapa. A aplicação desses 4 pilares que eu te mostrei hoje são sim o método mais eficiente para você chegar aos 10K. E na segunda-feira, às 8 da manhã, eu vou abrir as vagas do meu treinamento. E você terá a chance de fazer parte desse grupo seleto de arquitetos que quer definitivamente mudar a sua realidade. Mas atenção, a lista de profissionais interessados é cerca de 11 mil pessoas, fora a lista daqueles que não conseguiram entrar na última turma. E de fato, eu realmente não tenho essa quantidade de vagas para o treinamento, pois seria impossível eu dar a atenção que eu me dedico para tantas pessoas. Então é por isso que as vagas são limitadas e você também não vai conseguir comprar esse treinamento em um outro dia. Pois eu dou um acompanhamento, um mapa, eu acompanho todos os passos que você vai dar nesse processo. E eu vou fazer o possível e o impossível para facilitar o seu caminho. Na segunda, às 8 da manhã, eu vou enviar um link com um vídeo explicando tudo a respeito do treinamento. Então você precisa assistir na segunda-feira a oportunidade para você fazer parte dessa turma, que terá inclusive uma oportunidade única para os primeiros alunos. Bom, e como é que funciona então esse treinamento? Ele possui 4 módulos principais. Branding é o primeiro, que você vai aprender a como construir uma marca de verdade, definir o seu nicho, como você faz para entrar no mercado, se posicionando como único e também definir os seus serviços. O segundo módulo é sobre gestão. Lá você vai aprender a administrar o seu escritório, a como calcular a sua hora, como ter sua equipe, como ter lucro, como planejar as suas reuniões, gerenciar os projetos, ter acesso a cronogramas, briefings, todos aqueles documentos que eu te mostrei e muito mais. No módulo de marketing, a gente vai aprender a captar os clientes. Como você faz para ter clientes satisfeitos? Como construir a sua rede social estratégica? E como construir as suas parcerias também. E no módulo de vendas, você vai receber uma apresentação que encanta e que vende. Eu vou te ensinar todas as estratégias que eu uso hoje para vender os meus projetos com a minha proposta matadora. Além disso tudo, são mais de 12 bônus, entre eles um curso de captação de projetos online e um curso de projetos executivos. Preciso também te falar que vai ter uma oportunidade única para os 50 primeiros alunos a se inscrever, que é a minha mentoria de implementação. São 3 meses de acompanhamento, onde você vai ter a minha atenção especial. Serão 3 meses ao vivo comigo para tirar todas as suas dúvidas e receber a direção que você deve tomar especificamente para o seu negócio. E é o seguinte, eu criei um grupo para os super interessados, aqueles que não querem perder de jeito nenhum uma dessas 50 vagas. Esse grupo ele vai ser o primeiro a receber o link do curso às 8 horas da manhã na segunda-feira. Então clica aqui abaixo no botão para você entrar para esse grupo e ter a chance de garantir a mentoria. E para finalizar, comenta aqui embaixo como está sendo essa jornada para você. Qual foi o maior impacto que ela gerou na sua vida? Eu estou me dedicando ao máximo para que você tenha o máximo de resultados. Então comenta aqui para mim. Essas 3 aulas, elas vão ficar salvas para você poder reassistir até domingo. E quem sabe, compartilha ela com alguém que você gosta, para que essa pessoa também tenha essa mudança de mindset que você conquistou com a jornada. Realmente, eu pensei assim, quando eu vi o anúncio, eu tô assim, 10K, meio impossível. Não mais, eu tô começando agora, né? Ninguém me conhece. Quem sou eu aqui no campo? Quem sou eu aqui perdida? No meio de tantos profissionais aqui na região, na minha cidade. E eu consegui alcançar isso, eu ficava pensando assim, não consegui mesmo, né? Mas alcancei, consegui, e muitas coisas boas acontecendo.
Os 10K chegaram, finalmente. Chegaram. Eu consegui fechar um grande projeto que veio total pelo Instagram. O cliente não me conhecia, nunca tinha nem escutado falar do meu trabalho por outra pessoa. E aí a gente fechou esse grande projeto que superou os 10K mensais, que a Yasmine tanto fala no curso. E aí foi realmente agora, no final desse ano, a gente é da turma de novembro, se não me engano, que a gente começou realmente a ver o resultado de todas as dificuldades que a gente teve. A gente conseguiu várias soluções e fechar novos projetos. Em um mês, eu consegui alcançar o faturamento de 10K. Na verdade, já estou ultrapassando os 10K. Você precisa entender que a sua profissão, ela transforma vidas. Projetos transformam vidas. E dessa forma, você vai transformar a sua mentalidade para poder vender mais. Então, a minha gratidão pela Yasmine transmitir para nós o conhecimento dela e nos fazer enxergar que nós somos capazes. Vocês são capazes, sim, assim como eu sou, e eu desejo que vocês, cada um de vocês, cheguem também ao 10K de faturamento, assim como eu cheguei.